Bom, gente, hoje eu vou falar um pouquinho aqui para vocês nessa aula sobre a fração e suas funções, tá? Que fique bem claro que toda fração é uma conta de divisão. Eu tenho aqui, ó, 1/2. O que que significa? Que eu vou dividir 1 por 2. Quando eu divido 1 por 2, o meu dividendo 1 é menor que o meu divisor, que é 2. O que que eu tenho que fazer? Acrescentar um zero, porque o dividendo não pode ser menor que o divisor. Então, ficou 10. Se eu acrescentei um zero aqui, eu acrescento 0, vírgula. Então, 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Então, significa que essa fração 1/2 é a mesma coisa que 5 décimos em forma de número decimal. Vamos ver essa aqui, ó, 3 quartos. É a mesma coisa que eu dividir 3 por 4. O dividendo aqui é 3, ele é menor do que o divisor, não pode, acrescento um zero aqui, se eu acrescento um zero aqui, 0, vírgula. Então, aqui a gente ficou 30 dividido por 4, 7. 7 vezes 4, 28. 30 menos 28, 2. Não divide por 4, acrescenta um zero. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Então, a fração 3 quartos é a mesma coisa que 75 centésimos em forma de número decimal, tá? Então, eu falei aqui um pouquinho das primeiras funções da fração. Gente, agora eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, aqui, ó, desenhando a fração, tá? Por exemplo, 1/2. Essa fração em forma de desenho é a mesma coisa que eu pegar uma barra de chocolate e dividir em duas partes. Dessas duas partes, eu vou tirar uma parte para mim, entendeu? Eu vou comer uma parte. Então, aqui, ó, isso daqui, esse desenho aqui, é a mesma coisa que a fração 1/2. Olha essa fração aqui, ó, 3 quartos. É a mesma coisa, eu posso pegar a mesma barra de chocolate, eu vou dividir essa barra de chocolate em 4 partes, tá? Ó, 4 partes. Eu vou tirar 3 pedaços dessas 4 partes. Então aqui, ó, 1, 2, 3. Então, esse desenho aqui representa essa minha fração aqui. Por que que eu falei isso para vocês? Por exemplo, vocês já viram que às vezes em algumas receitas eles falam assim, ó, 1/3 da xícara de leite, 2/3 da xícara de farinha, né? 3 quartos da xícara de leite. Então, olha aqui, ó, vou desenhar aqui mais ou menos, tá? Eu tenho essa xícara aqui, tá? Então, eu quero 2/3 de água dessa xícara. É a mesma coisa que eu dividir essa xícara em 3 partes iguais, tá? Que não tá muito igualzinha não, né? Mas e aí o que que eu vou fazer? Eu quero só 2/3 de água dessa xícara. Então, eu vou encher a água até nesse segundo corte aqui, ó. Eu vou encher 2 partes de água dessa xícara, tá? Então, isso aqui é um pouquinho ilustrando, desenhando as frações para vocês verem como elas estão no dia a dia da vida da gente, principalmente, né, na culinária. Bom, agora aqui, ó, como que a fração é representada, né? É A sobre B. É um número em cima com um tracinho aqui, né, no meio e o outro número aqui embaixo. Esse número de cima nós chamamos de numerador e o de baixo de denominador, sendo que o denominador tem que ser diferente de zero. E por quê? Por quê, professora, que não pode ficar zero no denominador?
Vamos ilustrar aqui por que o denominador tem que ser diferente de zero. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 2 sobre zero, essa fração aqui. Eu já não falei para vocês que toda fração é uma divisão? Se eu for dividir 2 por zero, qual que é o número que eu vou multiplicar por zero que vai dar 2? Existe algum número multiplicado por zero que dê 2? Nunca! Então, é por isso que o meu denominador tem que ser diferente de zero. Explicadinho aí essa curiosidade? Então, vamos seguir em frente. Bom, então, continuando, nós vamos falar um pouquinho agora das operações da fração. Vamos falar um pouquinho de soma e subtração de frações com denominadores iguais. Toda vez que eu tiver soma ou subtração de frações com denominadores iguais, o que eu vou fazer? Eu conservo o denominador e vou fazer aqui a conta do numerador. Aqui não é 2 mais 5? 2 mais 5. Isso aqui vai dar quanto? 7 terços. Tudo bem? Aqui, ó, eu conservo o meu denominador e vou somar os numeradores. 5 menos 4, 1. Então, essa daqui vai dar meio. Bom, gente, continuando agora, denominadores diferentes. Esse aqui é o símbolo de diferente, tá? Então, eu tenho 3 quintos mais, menos 1 sexto. Denominadores diferentes. A gente tem várias formas, né? Tem uma forma que você tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá? Mas eu vou fazer de uma forma diferente, tá? Que eu acho mais fácil de trabalhar. Eu vou transformar, tá? Os meus denominadores, eu vou igualar eles, transformar os dois no mesmo valor. Como que eu faço isso? Eu multiplico aqui por 6 e multiplico aqui por 5. 5 vezes 6, 30. 6 vezes 5, 30. Então, agora eu consegui igualar, né, os meus denominadores. Bom, tudo que eu faço no denominador, eu faço no numerador. Se aqui eu multipliquei por 6, multiplica por 6. Se aqui eu multipliquei por 5, multiplica por 5. 3 vezes 6, 18. 1 vezes 5, 5. Agora aqui, ó, nós temos uma multiplicação de sinais diferentes. Gente, vocês estão lembrados daquela regrinha? Regra do sinal? Né? Se eu tenho multiplicação ou divisão de sinais iguais, mais e mais, menos e menos, o resultado é mais. Se eu tenho a multiplicação ou divisão de sinais diferentes, resultado é menos. Nesse caso aqui, ó, os meus dois sinais são diferentes, resultado é menos. Então, aqui, ó, denominadores iguais, conservo o denominador 30 e faz a conta do numerador. 18 menos 5 vai dar quanto? 13. Então, é 13 trintaavos. Vamos fazer mais uma aí? Então, vamos lá agora aqui, ó. Eu tenho menos 8 onzeavos, menos 5 terços. Essa aqui é uma subtração de frações com denominadores diferentes. Então, eu vou fazer a mesma coisa igual eu fiz aqui, ó. Eu vou igualar os denominadores. Vou multiplicar aqui por 3 e multiplicar aqui por 11. 11 vezes 3, 33. 3 vezes 11, 33. Então, aqui, ó, os meus denominadores já ficaram iguais. Tudo que eu faço no denominador, eu faço no numerador. Tudo que eu faço no denominador, eu faço no numerador. 8 vezes 3, 24. Lembrando que essa fração é negativa. 5 vezes 11, 55. Lembrando que aqui é subtração. Prontinho. Os meus denominadores estão iguais. Conservo o denominador e eu vou fazer a conta aqui agora do meu numerador, tá? Então, aqui, ó, vai ficar assim, ó, 33.
eu devo 24 e devo 55, eu devo 79. Então, a minha resposta é 79,33 avos. Então, continuando aqui, nós vamos falar agora da multiplicação e da divisão de frações. Multiplicação é muito simples, gente. Eu vou multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Por exemplo, essa aqui, ó, 4 vezes 5, 20. Só que aqui eu tenho multiplicação de sinais iguais. Lembra da regrinha do sinal? Multiplicação de sinais iguais, o resultado é mais. Então, aqui vai ficar mais 20. E aqui, 9 vezes 7, 63. Aqui eu posso dividir, não, certinho, 20 sobre 63. Aqui, ó, eu tenho essas duas frações aqui, então 6 vezes menos 2. Se eu tenho um número positivo multiplicado com um número negativo, sinais diferentes, o resultado vai ficar negativo. Então, 6 vezes 2, 12. 5 vezes 3, 15. Aqui eu posso simplificar essa fração. Eu posso dividir 12 por 3 e 15 por 3. Tem o divisor em comum. 12 dividido por 3, 4. 15 dividido por 3, 5. Então, menos 4 quinzeavos. E na divisão? A divisão, eu repito a primeira fração e multiplico pelo... Gente, retomando aqui, né? Desculpe aí o au-au dos cachorros do vizinho aí, tá? Então, vamos lá. Na divisão de fração, eu conservo a primeira fração, 12 sobre 7, e multiplico pelo inverso da segunda, 4 sobre 1. Eu vou inverter. O denominador vem para o lugar do numerador e o numerador para o lugar do denominador. Pronto, virou uma multiplicação. 12 vezes 4, 48. 7 vezes 1, 7. Prontinho. Só isso que é a minha divisão, bem simples, não é, gente? Olha aqui para vocês verem a mesma coisa. Eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda, 5 sobre 2. Vocês viram que eu posso, relembrando aí, né? Esse pontinho aqui, ó, é a mesma coisa que o X, né? É o símbolo da operação de multiplicação. 4 vezes 5, 20. 3 vezes 2, 6. E aí, eu posso simplificar essa fração? Posso, porque eu posso dividir aqui por 2 e aqui por 2. Elas têm um divisor em comum, que é o 2. 20 dividido por 2, 10. 6 dividido por 2, 3. 10 terços. Então, nós acabamos aí, nós vimos aí as operações das frações, né? Algumas funções, né, das frações. Para quê? Porque agora nós vamos resolver alguns probleminhas, contextualizar, tá, as frações no dia a dia. Aqui, gente, vamos mais um. Em uma classe, há 48 alunos. Se 7/12 desses alunos são meninas, eu quero saber quantos meninos e quantas meninas existem nessa classe. Então, nós temos o quê? 7/12 desses alunos. Quem são esses alunos? 48, não são? Então, é 7/12 de 48. Toda vez que eu tenho a palavrinha de, da, isso é conta de multiplicação. Então, é 7/12 de 48. Eu posso fazer isso? Posso escrever 48 em forma de fração. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a
multiplicação. Toda vez que eu tenho uma multiplicação, eu vou olhar as frações, eu posso aqui, ó, simplificar. Eu posso simplificar na diagonal ou na vertical. Aqui, ó, na diagonal dá para eu poder simplificar, não dá? Aqui, ó, 48 divide por 2 e 12 divide por 2. Então, aqui vai ficar 7, 12 dividido por 2, 6, vezes 48 dividido por 2, 24 sobre 1. Eu ainda posso continuar aqui, ó, a dividir, tá? Por 2, dividir por 2. Quanto que vai ficar isso daqui, ó? 7, 6 dividido por 2, 3. 24 vezes 24 dividido por 2, 12. Não é isso? E aqui eu ainda posso continuar dividindo, ó. Dividir por 3, dividir por 3. 7. 3 dividido por 3, 1. 12 dividido por 3, 4 sobre 1. Agora multiplica, fica mais fácil. 7 vezes 4, 28. 1 vezes 1, 1. Gente, então aqui, ó, bora lá para o segundo probleminha. Pedro gasta 1/3 do seu salário para pagar a prestação de sua casa, que é de R$ 1.200. Quanto resta em reais para ele pagar as outras despesas dele? Eu tenho que 1/3 é igual a 1.200. Lembra que eu expliquei para vocês do desenho? Olha, o salário dele dividido em 3 partes, uma parte ele pagou a prestação da casa. Então, uma parte é a mesma coisa que R$ 1.200. Sobrou quantas partes do salário dele? 2 partes. 3 menos 1, 2 partes. Quanto que ele ficou em dinheiro para ele pagar as outras despesas dele? Bom, se cada pedacinho desse aqui vale 1.200, ficaram 2 partes, não é? 1.200 vezes 2 é a mesma coisa que R$ 2.400, tá? Que é o restante do salário dele que ele ficou para poder pagar as outras despesas dele, né? Na verdade, ele ganha um dinheirão, né, gente? Aqui, ó, 0,06, ele ganha R$ 3.600 por mês, né? Bora lá continuar? Então, vamos lá, gente? Terceiro probleminha. Com 20 pontos, o motorista tem a sua carteira de habilitação apreendida. Se Carlos possui 3/4 dessa pontuação, quantos pontos faltam para a carteira de carro ser apreendida? 3, 4, 5, 6 ou 10 pontos. Tá? Eu já desenvolvi até o probleminha aqui, ó. Ele tem 3/4 de 20, não é? Não são 20 pontos para aprender a carteira? Ele já perdeu 3/4 de 20. Quanto que ele já perdeu? Toda vez que a gente tem a palavrinha de, do, da, é a mesma coisa que conta de vezes. Então, eu tenho 3/4 vezes 20. Eu vou transformar esse 20 em fração. É só acrescentar um aqui embaixo. Então, ficou uma multiplicação. 3 vezes 20, 60. 4 vezes 1, 4. 60 dividido por 4, 15. Então, Carlos já perdeu 15 pontos, né, da sua carteira de motorista. Se são 20 para ela ser apreendida, então 20 menos 15, 5 pontos. Então, letra C, falta 5 pontos para a carteira de Carlos ser apreendida, ok? Bora para o outro probleminha? Então, o último probleminha aqui, ó. Na última eleição para a prefeitura de Vespasiano, 4 candidatos disputaram as eleições. O candidato A obteve 2/7 dos votos, enquanto que o candidato B obteve 3/10 dos votos. Ninguém votou nem nulo e nem em branco.
O candidato C e o candidato D obtiveram a mesma quantidade de votos. Logo, o candidato que ganhou as eleições foi qual desses daqui? Então, vamos resolver o probleminha. Aqui, a primeira coisa que a gente sabe é que o candidato A mais o candidato B tiveram uma quantidade X de votos. Quanto que o candidato A obteve de votos? 2/7. E o candidato B, 3/10. Então, se a gente vai juntar, é uma conta de soma. Aqui, ó. É adição de frações com denominadores diferentes. A gente volta lá naquele estudo das operações. Eu vou transformar o meu denominador no mesmo valor. Multiplico por 10, multiplico por 7. 7 vezes 10, 70. 10 vezes 7, 70. Então, eu tornei os meus denominadores com o mesmo valor. Continha demais, o que eu faço no denominador, eu faço no numerador. Multiplica por 10, multiplica por 7. 10 vezes 2, 20. 3 vezes 7, 21. Então, os dois juntos tiveram 20 mais 21, 41 sobre 70. Então, de 70 votos, A e B teve 41 votos. Quanto que teve C e D? 70 menos 41, aqui dá 9,29, não é isso? Então, C e D tiveram 29 votos, né? Então, aqui, gente, se eu dividir 29 por 2, porque aqui não fala que o C e D obtiveram a mesma quantidade de votos, então 29 por 2 vai dar 14,5 para cada um. Então, olha aqui, eu quero saber qual foi o candidato que ganhou. O candidato A teve 20 votos, não é isso? O candidato B teve 21 votos. E o candidato C e D obtiveram 14,5 dos votos. Quem ganhou as eleições? O candidato B, que teve 21 votos. Logo, resposta. Bom, gente, eu gravei essa aula para vocês com muito carinho, né? A gente dentro de casa não tem estrutura, então a gente inventa e reinventa, né, para poder ajudar vocês. Então, essa aula também é dedicada para a Daiane, a minha aluna, né, que me pediu para me passar algumas atividades para ela e que me motivou a estar gravando esse vídeo. Eu vou estar gravando também mais aulas para frente, tá? De números decimais e porcentagem. E a gente vai tentando assim gravar e conto com vocês aí pra dar um joinha e curtir aí pra mim, tá bom? Beijo, galera! E se cuidem, fiquem dentro de casa, lavem as mãos. Beijo!